Salmo 47, vamos ler a palavra de Deus. Batam palmas todos os povos, aclamem a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs as nações debaixo dos nossos pés. Escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Deus subiu em meio às aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei, cantem louvores. Deus é o Rei de toda a terra, cantem louvores com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, Ele se exaltou gloriosamente. Amém. Salmo 47, amado, vai falar sobre o nosso Rei é tremendo. É isso que o Salmo 47 define. Definir Deus é impossível. Definir Deus é sempre limitado, porque Deus ele é acima de toda definição, de toda capacidade de compreendermos e explicarmos. Porém, os salmos, eles tentam definir, realçando atributos de Deus, para poder nos fazer refletir sobre a sua grandeza. Então, nós glorificamos a Deus por quem Ele é. Nós vamos estudar os atributos de Deus. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é Deus glorioso. Nós precisamos a cada dia estarmos mais apaixonados, admirados. Nós precisamos amar realmente o Senhor. Nosso Deus, Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus que nós o conhecemos. Ele se revela a nós, sobretudo a revelação dEle através do seu Filho Jesus. Jesus é a expressão exata do seu ser. A cada dia nós vamos conhecendo mais o Senhor. E no Salmo 47, uma expressão que aparece em alguns salmos, os salmistas e os filhos de Corá, eles declaram que o nosso Rei, Ele é tremendo. Essa expressão aparece aí. O nosso Rei é tremendo, versículo 2. O Senhor Altíssimo é tremendo. E essa palavra, ela tem a ver com admiração. O Senhor causa admiração. Às vezes nós não conseguimos explicar uma experiência e nós falamos, olha, foi tremendo. Deus, Ele causa admiração, causa respeito e às vezes também espanto, porque a grandeza de Deus, o poder dEle nos assusta em muitos momentos. Nós nos espantamos com a grandeza, com o poder, com a soberania de Deus. E até na sua criação, quando a gente vê os movimentos dos oceanos, a grandeza do universo, às vezes até mesmo um dia de muita tempestade, nós vemos o nosso Senhor, Ele governa sobre todas essas coisas. Ele é tremendo, e o salmista mostra que Ele é tremendo em 3 aspectos, pelo menos, que eu quero destacar. Primeiro, ele fala que Ele é o Rei de toda a terra. O Senhor Altíssimo é tremendo, versículo 2. Ele é o grande Rei de toda a terra. Amado, nós não conseguimos entender, nós não conseguimos medir as distâncias do planeta, por mais que a ciência, os especialistas, eles vão nos falando em números, mas é difícil entrar na nossa cabeça. É uma distância de 20 mil quilômetros, de 15 mil quilômetros, e quando a gente viaja, passa horas dentro de um avião, e você olha o planeta, e você imagina essa grandeza toda. A Bíblia diz que o Senhor reina sobre todo o planeta Terra. A Bíblia diz que, em Isaías, que Deus coloca todos os oceanos e as águas nas palmas das suas mãos, que Ele chama as estrelas pelo nome. Sabe, amado, o nosso Deus, Ele é tremendo, e nós percebemos isso nesse poder dEle de governar sobre toda a terra. Em segundo lugar, o texto também mostra no Salmo 47 que nosso Deus é tremendo porque Ele governa sobre todos os povos, não só sobre a criação, sobre tudo que Ele criou, mas sobre os povos, as nações. Versículo 3 fala, Ele nos submeteu os povos. Tremendo. O versículo 8 diz também, Deus reina sobre as nações. Nós vemos que as nações, elas tomam decisões, elas têm as suas características, elas têm as suas culturas próprias, e tanta diferença de uma nação para outra, e o texto bíblico diz que o nosso Deus é tremendo.
Independente qual for a nação, o país, o Senhor, Ele tem controle sobre todas essas coisas. Nós sabemos que há nações onde a injustiça impera mais, há nações onde as leis são totalmente contrárias ao Senhor, há nações que proíbem a pregação do Evangelho. Nós sabemos que tudo isso ocorre e alguns ficam: onde está o Senhor diante de tudo isso? O Senhor está reinando no trono e tem autoridade sobre todas as nações. Por isso Ele se revela lá no mundo islâmico, Ele se revela lá na Índia, Ele se revela lá no Japão. Pessoas encontram Jesus em todos os povos e nações, porque Ele é tremendo. Se Ele quer, Ele faz. Ele se revela, Ele atrai as pessoas para Ele, Ele está no governo de todas as nações. E em terceiro lugar, o salmista diz que o Senhor é tremendo também, porque Ele, no meio de toda a criação, no meio de todos os povos, Ele separou um povo para o adorá-lo. Ele separou um povo e manifestou o seu amor a este povo. O versículo 4, o salmista diz isso: Ele escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. O Senhor ama todas as nações? Certamente. O Senhor ama todo o mundo? Ele ama a todos. Porém, Ele chama a todos os homens para fazer parte de um povo, o povo que o conhece, o povo que o adora. E este povo, ele vai manifestar o seu amor de maneira gloriosa, singular e especial, porque Deus ama a todos, mas Ele vai manifestando o seu amor a nós à medida que nós nos aproximamos dEle. Amém, amém. O Senhor Jesus falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, eu amarei e me manifestarei a Ele. Amém. Então Ele manifesta seu amor ao seu povo, no meio de toda a criação, amados, no meio de todo o universo. Você faz parte de uma nação, que não é o Brasil somente, nós fazemos parte da nação santa, do povo de propriedade exclusiva de Deus, o povo que Ele transportou das trevas para a sua maravilhosa luz do Evangelho do seu Filho, o povo que foi separado do mundo e para Deus, e para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus é tremendo. Como Deus faz isso? Pelo poder dEle, pela grandeza dEle, pelo amor dEle. Ele é poderoso para libertar o homem do pecado, para nos santificar cada dia mais, porque mesmo sendo o povo de Deus, nós lutamos contra a carne, contra o mundo e o diabo, mas Ele é poderoso para aperfeiçoar a obra que Ele já começou na nossa vida. À medida que nós o buscamos, nos rendemos a Ele, o poder dEle vai se aperfeiçoando em nós. E aí, quando nós achamos que somos fracos, a Bíblia diz que o poder dEle se aperfeiçoa até na nossa fraqueza. Porque quando nós reconhecemos, mas buscamos a Ele, o poder dEle nos transforma. Diante de um Deus tão tremendo, o que nós devemos fazer? O salmista diz: batam palmas todos os povos, celebre a Deus com vozes de júbilo. Diante deste Deus tremendo, nós deveríamos todos os dias nos alegrar, celebrar, expressar gratidão, bater palmas no sentido de festejar a presença dEle, nos alegrar de buscar a sua face e louvar o seu nome. O versículo 6 parece até que o salmista ficou muito repetitivo, né? O versículo 6 ele fala: cantem louvores a Deus. Ele diz: cantem louvores. Aí depois ele fala o quê? Cantem louvores ao nosso rei. Aí ele diz mais uma vez: cantem louvores. No versículo 7, ele é o rei de toda a terra. Por isso, cantem louvores. E com harmonioso cântico. Não tem tempo de murmurar. Não tem tempo de ficar frustrado. É difícil ouvir isso, amado, mas a frustração pode se tornar pecado. Quando alimentamos frustrações conosco mesmos, com a vida, com pessoas, pode se tornar pecado. No livro que nós estudamos na igreja, Pecados Intocáveis, o autor coloca frustração como pecado. Nós não temos que alimentar, nós temos que alimentar louvores ao nosso Rei, porque o nosso Rei é tremendo, Ele é o Rei de toda a terra. Vamos orar? Pai, obrigado porque a Tua palavra
nos traz a consciência da Tua grandeza diariamente, nos traz a consciência que nós fomos separados para o louvor da Tua glória, nos traz a consciência que o Senhor está no controle de todos os povos, ainda que nós vivamos a realidade do pecado e das obras das trevas tocando as nações, a Tua palavra é clara e nós o sabemos, que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor reina, o Senhor governa, o Senhor habita no alto e sublime trono e habita também com o quebrantado de coração. Obrigado, Pai, porque o Senhor, sendo tremendo, Deus glorioso, acima de toda definição, nos escolheu para sermos seu povo, sua família, sua igreja, até aquele dia que o Senhor virá e todos os povos vão declarar que o Senhor é Rei, porque o Senhor é tremendo. Te adoramos e queremos que o nosso coração transborde de louvor todos os dias, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.